Dívida pública total dos Estados Unidos. Tá? A gente vai ver um gráfico lindo. Olha o aumento da dívida dos Estados Unidos desde a década de 70. O abandono do lastro. Isso aqui com todos os países é a mesma coisa. Tá? Você vê que teve um certo aumento, depois deu uma relaxada, mas o aumento mais forte da dívida a gente teve ali a partir da década de 90, a partir dos anos 2000. Né? Aqui a gente começou a ter uma dívida um pouco mais íngreme. Né? Se a gente compara isso aqui com a cotação do ouro, vamos pegar o ouro aqui, ó, dólar por onça, a gente vai enxergar aqui, ó, olha esse gráfico. A gente vai enxergar aqui, o preço do ouro acompanha a dívida pública americana. Por que americana? Porque é a proxy da dívida global. O que é a proxy? Né? Seria, digamos assim, um antecedente da dívida global. É a maior dívida, é o maior país, é a mais importante. Né? Então você vê, em alguns momentos a gente vem para baixo, quando existe um cenário mais de otimismo em relação à dívida. Então olha aqui, a dívida está crescendo pouco, então o ouro deu uma corrigida. Depois a dívida começou a crescer absurdamente, muito rápido, o ouro disparou. Depois, esse cenário mais íngreme de aumento de dívida deu uma freada leve, então a gente teve o ouro caindo um pouco. Agora acelerou de novo, então a gente tem o ouro indo buscar as máximas. O que a gente tem hoje de taxa de juros nos Estados Unidos? A maior taxa de juros dos últimos 20 anos. Então a dívida pública americana está crescendo muito rápido. Por isso o ouro está valorizando e continua valorizando. E vai continuar valorizando. Por quê? O cenário que a gente viu de juros zero nos Estados Unidos na última década não vai voltar a se repetir. Porque naquela época isso só foi possível porque tinha cooperação global. Tinha Estados Unidos, que era parceiro da China, China parceiro dos Estados Unidos, não tinha imposição tarifária. Entrou 2017... Começou a guerra comercial, o que aconteceu com o ouro? Opa, começou a disparar. Por quê? Na hora, os grandes investidores, ó, isso aqui vai gerar inflação, vai diminuir o cenário de juros zero, a dívida vai crescer muito mais, cresce o perigo das economias em geral, vou comprar ouro, reserva de valor. Tá? Isso aqui eu estou falando de longo prazo. Antes eu falei de questão tática, curto prazo. Então tem uma crise, tem um pânico, o ouro valoriza. Agora, de longo prazo, é ampla valorização por conta disso. O que eu espero dos países do planeta para os próximos anos? Aumento da dívida. Tá? Por quê? Porque eles falam isso. Né? Eles falam isso. Se você olhar reuniões do FMI, se você olhar reuniões da ONU, se você olhar reuniões globais, você vai ver que todo o sistema é pautado em dívida. Se tem mais dívida, tem mais desconfiança. Se tem mais desconfiança, tem mais valorização do ouro. Esse é um dos pontos. Segundo ponto. Se a gente olhar a taxa de juros americana, hoje ela está num patamar aqui, ó, de 5,5%, tá? Hoje ela está num patamar de 5,5%. Então, o maluco que investe em ouro hoje, ele deixa de ganhar 5,5% na renda fixa ao ano. E isso é a maior taxa de rentabilidade da renda fixa americana desde 2007. Então, 17 anos. Né? Na verdade, desde antes, né? Para a gente encontrar, antes era 5,25. Para a gente encontrar 5,5, a gente só encontrou lá em 2000. Então, 23 anos. Então, eu preciso abrir mão de 5,5% ao ano para eu topar investir em ouro. Porque o ouro não paga dividendo, o ouro não tem cupom, não paga juro, não paga renda fixa. É um ativo que valoriza. Né? Quando esse juro cair aqui, o que vai acontecer? A dívida pública americana vai continuar crescendo. Só crescendo via gastos deles mesmos e não via juros. E aí diminui o custo de oportunidade para se investir em ouro. O Vinícius, aquele maluco que falava, poxa, faz sentido investir em ouro, dá uma olhada, né? Ele não vai ser mais tão maluco assim. Porque ele não deixa de ganhar 5,5% na renda fixa americana para investir em ouro. Agora, daqui a pouco, ele vai deixar de ganhar 5, 4, 3. Então, a queda nos juros no curto prazo tende a estimular a valorização do ouro. Por conta de um custo de oportunidade menor. Outro ponto. A gente tem os BRICS, né? Esse grupinho malvado do qual nós pertencemos, que está tentando colocar em ação essa questão da desdolarização. O que é a desdolarização? O que isso pressupõe? É tirar, né, basicamente, tirar o dólar da supremacia mundial. Essa é a grande ideia deles. Eles querem tirar o poder do dólar. E querem criar, quem sabe, uma outra moeda. Né?
Só que hoje, o que eles estão fazendo? Né? O que Rússia já fez e o que China está fazendo? Vamos pegar aqui. Ó. Rússia, reservas de ouro. Reservas de ouro na Rússia. Vamos dar uma olhada no que aconteceu aqui. Ó. Os principais agentes da desdolarização são Rússia e China. Tá? O que você vê acontecendo aqui ó, ao longo dos anos? Olha aqui o que a Rússia fez ao longo dos anos. Comprando constantemente muito ouro e principalmente agora. Comprando muito ouro. Olha o que está acontecendo na China. Aqui, ó, reservas de ouro na China. Então vamos pegar aqui desde 2010. São duas principais economias dos BRICS, né? Tinha praticamente nada de ouro em 2015, 2016 começou a comprar e agora está comprando pra caramba. O que a Rússia fez para comprar tanto ouro? Vendeu os títulos públicos americanos para comprar ouro. Né? Então deixou de financiar a dívida pública americana e comprou ouro. Né? China está comprando muito ouro. E eles estão em compras recordes. Você vê aqui, ó, Rússia aumenta reservas de ouro para um nível recorde. Informação agora, não tem 6 meses. Tá? China, por que a China está comprando mais ouro do que todos os outros países do mundo? Porque eles querem invadir Taiwan. Tá? Ouro bate sequência de recordes 2024. Ano com grandes valorizações por conta de uma procura maior. E o que a China está fazendo? Vendendo títulos públicos americanos para comprar ouro. Por quê? Porque eles querem uma nova moeda como moeda mundial. Mas ali ninguém confia em ninguém. China não confia na Rússia, a Rússia não confia na China, Irã não confia na Rússia na China. E o grupinho ali, ninguém confia em ninguém. Então não há uma outra moeda viável que não seja o dólar. É por isso que está aumentando a escolha dos próprios empresários e dos governos por usar o dólar. O tiro está sendo pela culatra nesse processo de desvalorização. Mas esses países eles estão vendendo muito seus ativos para comprar ouro. Por quê? Como a gente não tem uma outra moeda, vamos tentar enfraquecer os Estados Unidos vendendo títulos deles e comprando ouro. Por quê? Porque o ouro é o lastro mundial. É o lastro histórico. Então você tem, olha só a conjuntura. Você tem um cenário de aumento da dívida pública americana, que vai continuar, dos países todos, vai continuar. Você tem um cenário de queda nos juros americanos, que daqui a pouco vai começar a acontecer. Isso diminui o custo de oportunidade para entrar no ouro, e deve ter um spike de preço. Ao mesmo tempo, você tem uma demanda, uma busca por parte dos países muito grande por ouro. Por conta desse processo de desvalorização e por conta outros países que ficam com medo do processo de desvalorização. Será que essa desvalorização vai acontecer? Então vou comprar um pouquinho de ouro aqui, né? Não custa nada. Aí de pouquinho em pouquinho, de bilhão em bilhão, o negócio vira um patamar trilionário. O aumento do valor de mercado do ouro aumentou 3 trilhões nos últimos meses. Né? 3 trilhões, então é muita coisa. Então, a gente está falando aqui de um ativo que deve ter muita atratividade ainda, até porque a própria China ainda tem uns 800 bilhões, né, em títulos públicos americanos. Né, 700, 800. Então tem tudo isso aqui para queimar, para comprar ouro. E essas próprias guerras que estão acontecendo por aí, guerrinhas, né? Você vê Rússia e Ucrânia, claro, falando guerrinhas, né, no sentido do que poderia ser, né? Oriente Médio, Venezuela daqui a pouco, né? Isso tudo são guerrinhas pequenas que gera aquele medo, aquela tensão de ter uma terceira guerra mundial. E aí os países saem comprando ouro. E basicamente tudo é oferta e demanda. Então é por isso que eu vejo uma grande pressão por valorização do ouro com o passar do tempo.